A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fala no culto à prece. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. Todos nós, de acordo com o modo como nós enxergamos o mundo, ou a maneira como a gente encara as situações, que a maioria das vezes nós acabamos criando mais daquilo que nós não desejamos, mais daquilo que nós não queremos ter. E às vezes a gente concentra poucos minutos em pensamentos positivos, em preces assim decoradas, que a gente não consegue às vezes elevar a nossa vibração, e com isso o restante do nosso tempo a gente passa se concentrando naquilo que a gente não quer, no problema. A gente não consegue, a maioria das vezes, ver as bênçãos que nós já temos, o essencial que nós temos e que, se fosse realmente aquilo, os nossos familiares, os nossos amigos, quantas coisas nós temos que o dinheiro não paga, mas a gente não se concentra nisso. A gente se concentra totalmente no oposto. Então, ele fala que todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro da própria teia. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. A gente já viu isso no livro também Pensamento e Vida, e hoje a física quântica já comprova, nós temos aí a lei da atração, que quantas coisas nós aqui nos limitamos, porque todos nós temos o mesmo potencial, todos nós temos o potencial divino, temos o nosso DNA que foi criado por Deus. Nós temos o sopro divino, mas a gente se esquece disso e se entrega a verdades que foram, às vezes, compradas de outras pessoas, às vezes que nós ouvimos na nossa infância, e muitas vezes a gente não se pergunta por que outras pessoas conseguem e eu acho que eu não consigo, eu penso que eu não consigo, ou eu penso que eu não mereço, que a gente vive nessas crenças limitantes. Por que aceitar essas crenças? Por que não buscar mudar essas crenças? E como a gente, a maioria das vezes, fica nesse piloto automático da correria, do dia a dia, de sair correndo, de fazer as coisas, não tira um tempo para fazer uma meditação, uma respiração, para ver realmente aonde que está o seu pensamento. Porque a gente fala muito de oração, de vigilância, mas a vigilância é você estar no momento presente. Estar vigilante, estar ligado em Deus, é você prestar atenção naquilo que você está fazendo, no momento que você está fazendo. Porque a maioria de nós, às vezes está fazendo uma comida, pensando depois o que vai fazer, está lá no trabalho, está pensando quando chegar em casa, o que tem que fazer em casa, o que tem que fazer amanhã, deita pensando já nas coisas que tem que fazer no outro dia. A maioria das vezes nós não estamos no momento presente, não estamos percebendo o que o nosso pensamento está criando e o quanto disso nós estamos distantes de Deus. Porque todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico, que é nada mais, nada menos que o amor. Mas a gente precisa se conectar a esse fluido cósmico. A gente precisa dar atenção para a nossa divindade, para a nossa essência divina. E a maioria das vezes a gente dá atenção para todas as outras coisas externas, materiais, transitórias, e esquece do nosso eu. Lá mesmo, a gente vê na Gênesis, falando sobre a criação, fala-se, ele usa a palavra, falando que Deus, através do verbo, ele criou. Então, faça-se a luz, e aí
a luz se manifestou. Mas quando ele foi criar o Espírito, ele não criou através da palavra, ele criou através do sopro divino. E a gente pode ver que a gente pode falar várias horas direto, mas chega numa festa de aniversário e vai encher bola, esqueceu aquelas maquininhas de encher, vai soprar aquelas bolas. A gente consegue encher um monte de bola de uma vez? Tem que encher, Aí pega um fôlego de novo, enche outra e pega outro fôlego. Então, isso a gente não presta atenção que Deus, quando fala lá que nós somos criados através do sopro divino, ele deu tudo dele para nós. E cada um de nós tem um sopro divino. Então, tudo que ele tinha, ele colocou naquele sopro no momento da nossa criação. E a gente não dá atenção nessa divindade que a gente tem, não acredita nesse potencial divino que a gente tem, simplesmente porque se prende a crenças limitantes que a gente recebe. Talvez não é a primeira encarnação que a gente recebe essas crenças limitantes, a gente traz arquétipos de muitas encarnações. Mas isso é possível mudar a qualquer momento. Principalmente trabalhando através da gratidão, através de estar no momento presente. Tem até um livro que chama O Poder do Agora, que você prestar atenção naquilo que você está fazendo com amor, com gratidão. E isso é a maior prece que nós podemos estar fazendo para estar nos sintonizando com o nosso fluido cósmico, com a nossa essência divina. E aí a gente não se sente sozinho, não se sente desamparado, não se sente, ilhado. Muitas vezes a gente se sente assim, fala, nossa, só eu nesse mundo que estou passando por isso aqui, só eu que passo dificuldades. Quando a gente está desconectado com esse fluido cósmico, com essa oração que é estar no momento presente, a gente se sente assim, sozinho, fala, nossa, eu estou sozinho aqui, parece que Deus me colocou aqui e esqueceu de mim. Porque a gente não está prestando atenção nas bênçãos que nós temos todos os dias, na proteção que a gente recebe, que às vezes o relógio não despertou, você saiu atrasado, mas não sabe, às vezes, a bênção que foi aquilo ali que você recebeu, que poderia ter acontecido um acidente, alguma coisa. A gente não tem noção de quantas bênçãos a gente recebe num dia através da proteção divina. E aí, como a gente não tem essa noção, a gente prefere ver as coisas negativas. E com isso, a gente acaba criando sempre situações negativas para nós mesmos, trazendo sempre sofrimentos que são causas dessa vida. Não é nem um determinismo, é simplesmente uma má escolha do livre-arbítrio. Então ele continua falando, assim também o homem vive no seio das criações mentais, o que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas em que progredimos. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida na conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. E expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. A maioria de nós crê também que não existe escolha, que a gente não tem escolha, sendo que a todo momento a gente está escolhendo. E não existem somente duas opções, mas sim infinitas possibilidades, e que a maioria delas é para o nosso bem, para o nosso amor próprio, para a nossa felicidade. Mas a gente insiste naquelas escolhas que estão sempre voltadas com as crenças que estão no nosso mundo íntimo, daquelas que eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, Muitas vezes até a gente vê uma palestra motivacional, vê um negócio, aí você sai motivado, Sai às vezes daqui na segunda-feira, não, agora eu consigo e tal. Aí no outro dia de manhã, quando você acorda e sai de novo no piloto automático, entra de novo naquela baixa sintonia, encontra com um problema, você fala, não vou conseguir.
Mais um dia que eu não consigo, não, eu não quero conviver com essa pessoa, eu não consigo a prosperidade que eu mereço, o trabalho que eu quero, progredir na minha carreira, no meu relacionamento, né? Porque tem pessoas que têm crenças limitantes que elas mesmas desenvolvem e não percebem. Eu conheço pessoas mesmo na minha família que ela quer ter um relacionamento amoroso, feliz, mas ela fala que nenhum homem presta. Como é que ela vai ter um bom relacionamento se está lá arraigado essa crença, porque ela cresceu dentro de um relacionamento dos pais que não deram certo, então ela acha que nenhum homem presta. Falei com ela, ou então você arruma uma mulher, ou então você vai ficar sozinha, ou muda essa crença. Porque como é que você vai ser feliz num casamento se você não acredita na fidelidade de nenhum homem? E assim, muitas pessoas que pensam, sorte no dinheiro, azar no amor, que a gente não pode ter tudo na vida. Por que algumas pessoas têm? Trabalham mais, têm mais sorte, né? A gente vê quantos casos aí de pessoas que têm bons casamentos, bons relacionamentos, vida afetiva bem desenvolvida, financeiramente tem prosperidade. E por que outros não? Eu não acredito nem em sorte, nem em acaso. Acredito em esforço e merecimento. Mas é sinal de que alguma coisa tem na mente daquela pessoa que eleva ela num padrão vibratório diferente. Então é uma coisa que está dentro do nosso livre-arbítrio. Cabe a nós mudarmos os nossos pensamentos, as nossas criações. Não tem jeito você querer comer uma comida diferente fazendo todo dia arroz com feijão e angu. Se você não muda o seu comportamento, não muda na essência, não muda lá o seu subconsciente, não tem jeito da sua criação, dentro da sua vida, mudar. E as pessoas não percebem isso, ficam esperando o outro fazer. O outro vai me fazer feliz, o outro é que tem que mudar, o outro, vou esperar o fulano me amar. Fica sempre assim, ou então fica sempre procrastinando, ou colocando a felicidade em outras situações. Como, quando eu aposentar eu vou ser feliz, quando eu comprar uma casa eu vou ser feliz, quando eu passar num concurso eu vou ser feliz, quando eu tiver um filho eu vou ser feliz. Tem uns que quando eu tiver neto eu vou ser feliz, que eu vou poder aproveitar mais do que meus filhos. Cada um, às vezes, cria situações que é a própria pessoa que se limita, não tem mais ninguém. E as pessoas ficam preocupadas, com mandinga, com trabalho, com obsessor, sendo que o que limita é o seu próprio espírito. E mesmo que a gente tenha um obsessor, vou dizer que não tenha, mas ele só trabalha na gente aquilo que a gente já tem. Tem até uma palestra do Haroldo que é muito boa, que ele fala sobre a influência dos espíritos na nossa vida, que até foi publicado numa revista do Allan Kardec. E aí o Allan Kardec, estudando sobre a influência dos espíritos na nossa vida, vai com um médium vidente até um teatro, e aí o médium fala com o Allan Kardec, fala, tem um espírito aqui que ele falou que vai te ajudar na sua pesquisa, ele vai te mostrar como que os espíritos podem influenciar os encarnados. Tá vendo aquelas duas mulheres sentadas lá em cima lá? Ele falou que vai tirar elas do teatro. E aí o Allan Kardec fica observando as mulheres. As mulheres estavam lá, assim, compenetradas mesmo, assistindo a peça. E aí, daí uns 10 minutos, uma olhou para a outra, conversou com a outra, levantaram e foram embora. E aí o espírito chegou perto do médium vidente e falou assim, já fiz a minha parte aqui, você fala com ele aí, que é isso que é o tanto que os espíritos influenciam na vida dos encarnados. Agora eu vou embora. E saiu atrás das mulheres. Então, assim, eles só influenciam aquilo que a gente já tem. E aí o Haroldo complementa falando, o trabalho do obsessor é muito fácil. Ele acorda tarde, ele não madruga, acorda tarde, chega lá na minha casa mais ou menos às 9 horas da manhã, aí tô lá fazendo alguma coisa.
ele simplesmente, né, põe aquilo ali na sua mente, ali uma coisa assim, não é igual vida de marido e mulher, acorda atrasada, aí ele chega lá e fala assim, fala com ela que ela é bagunceira. E aí o cara, né, não tá vigilante, fala assim, nossa, mas a gente acordou atrasado, se fosse mais organizada, a gente acordava cedo, você é bagunceira. Acabou, é briga para um mês. O obsessor não precisa voltar lá mais não. Fica ali, é o protetor, 24 horas, trabalhando, para você receber aquelas boas energias de perdoar, de relevar. O importante não é estar certo, é ser feliz, né? Que casamento tem disso. Às vezes você está lá compenetrado lá na sua casa, lendo um livro, né? Pega um livro de Joana de Anjos, com aquelas palavras difíceis. Aí o obsessor chega lá, pede você, fala assim, você é burro? Você não consegue entender isso daí? Aí você fala, ah, é mesmo, sou burro, não vou ler isso mais não. Muito difícil isso, vou largar isso para um lado, vou fazer culto no lar, nada, deixa isso para lá. Aí ele vai embora. O obsessor não tem trabalho. Tem trabalho é protetor. Fica aqui na segunda-feira, orientando, falando. Tem uns, né, que vem acompanhado, os espíritos que acompanham nem entram. A pessoa entra, toma o passe, aí ele sai ali fora, o obsessor acompanha e vai. Aí no outro dia de manhã, põe na cabeça dele, aquilo lá que falou com você, ó, não dá certo nada, você vai ver. E assim, aí as pessoas falam assim comigo, nossa, a vovó falou um negócio comigo, mas aqui, não fiz não. Ah, mas por que você fez? Você não fez o negócio? Ah, achei que não ia dar certo. Mas por que você pediu orientação então, gente? Mas por que eles têm tanto esse poder? Porque a gente dá. Porque as nossas criações, as nossas projeções mentais estão voltadas para as coisas negativas. Para isso, o meio aqui é negativo e a gente se deixa influenciar. E a gente não presta atenção. Aonde que está, né, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, porque a maioria das vezes a gente está no piloto automático. Então ele vem falando, para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo aspirações ardentes de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos dos apóstolos que, havendo os apóstolos orando, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. É o que a gente sempre fala, né, de manhã ter uma rotina de agradecimento, né, de antes de começar o seu dia, você ter um tempo para você de oração, de gratidão, de meditação. E isso não só, né, é falado dentro do espiritismo, né, como a gente tem também, a Monja Coen fala disso direto, Pastor Cláudio, Padre Christian Shankar, várias, né, todos falam a mesma língua. E isso a gente acha livro aí de empreendedorismo, como tem o Milagre da Manhã, como tem, né, outros livros, o Wendel Carvalho mesmo, que é um coach, fala disso, de você ter uma rotina de empoderamento, para que você possa fazer isso, ter a prece, né, um momento íntimo seu que vai te levar para o seu dia de vigilância, de você estar presente naquele momento em que você está vivendo, para que você possa cada vez mais ter força para ter uma disciplina em boas atitudes, em bons pensamentos, ter uma disciplina nas ações positivas que a gente quer desenvolver.
Mas, né, já levantar atrasado, sair igual um bicho desembestado, tem uns que não tomam nem café da manhã, sai atropelado, tudo doido. Não tem jeito de você sintonizar, de você se preparar para o mundo que está aí fora que a gente vai enfrentar. Né? A gente encontrar com Deus aqui só uma vez na semana é muito pouco. Porque, né, a gente pode recarregar aqui, mas é todos os dias a gente tem que ter uma constância, né, nessa divindade, nesse sopro divino, em ter contato, né, em ter intimidade com esse sopro divino. E a oração é para isso, para a gente ter uma intimidade conosco, porque Deus está dentro de nós. Não é a gente vai rezar, vai olhar para cima e esperar alguma, né, visagem, alguma coisa que vai te dar um sinal de que você está falando com Deus. Né? No momento da nossa oração, né, que a gente, né, muitas pessoas, né, ajoelham, gostam, né, você fecha os olhos, por quê? Porque para você olhar para dentro, para o seu íntimo, porque Deus não está fora, não está longe, Ele está dentro de nós, todos nós trazemos o sopro divino dEle. E quando for vontade dEle, esse sopro divino vai deixar essa matéria. Mas aí a gente vai estar preparado para deixar essa matéria? O que está na nossa bagagem espiritual para a gente, né, levar para o mundo espiritual? Porque a maioria das coisas com que a gente se preocupa materialmente, a gente não vai poder levar. E aí nós vamos prestar conta de quê? O que foi feito com o seu tempo? Principalmente com relação a si mesmo. Que a gente está aqui nada mais é do que para se melhorar. Não é para melhorar o outro, nem a vida de ninguém, né? Nem porque é pai e mãe, eu tenho que melhorar meu filho, mudar meu... Cada um é responsável por si mesmo. Né? Esse projeto aqui dessa encarnação é um projeto individual. Cada um presta conta de si. É o principal. Então, que a gente possa prestar atenção nisso, de viver, né, o momento presente, tá no agora. Né? Muitas pessoas ficam preocupadas, será que meu relacionamento vai dar certo? Será que eu vou dar certo no emprego? Será que eu vou dar certo no né, nos meus estudos? Depende do agora. Não existe o futuro, não existe passado, existe agora. Dependendo do que a gente fizer agora, você vai ter o resultado positivo ou negativo do que você quer. Então não depende de ninguém a não ser de nós mesmos, que a gente possa perceber isso. É nos detalhes que a gente constrói todo o nosso futuro. Contam que Jesus certo dia andará junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrará seus ensinamentos de amor e fé.
amados, que a Virgem Maria ampare e abençoe cada um de vocês, né, meus filhos? Abençoa o lar de cada um de vocês, né? Abençoa os pensamentos, sentimentos, né? Que vocês possam, né, perceber a importância, né, das escolhas, o poder que vocês têm, principalmente aqui, ó, dos pensamentos. Querer é poder, né? Todos nós somos filhos de Deus. E como Ele criou, né, todo esse mundo, esse universo, nós também somos, né, co-criadores. Nós criamos aí a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Temos o poder, né, da bênção ou da maldição. Mas é que a maioria, né, prefere acreditar na maldição, nas coisas ruins, que tem capacidade de fazer e de receber, né? Fica com medo aí do mal olhado, né? Das coisas ruins que os outros fazem, né? E às vezes não percebe das escolhas ruins que estão fazendo todo dia, né? Da disciplina na falta de amor, da disciplina e se desrespeitando. Então, meus filhos, né, que vocês possam expandir a consciência de vocês para o poder infinito que vocês têm. Porque se Deus, nosso Pai, nos deu, né, a bênção de poder sonhar, é porque cada sonho, né, que cada um de nós tem é possível realizar. Mas a maioria que fica aqui, né, esquece de sonhar, fica se detendo, né, nas coisas ruins, fica se limitando através de doença, que eu sou doente, que eu sou triste, que eu tenho medo, que eu não posso, que eu não consigo. E aí, com isso, esquece dos sonhos, dos objetivos, que o principal mesmo, o essencial é ser feliz. Você ser feliz. Não tem que ninguém fazer você feliz e você também tem que fazer ninguém feliz. É simplesmente olhar para si mesmo, né? Porque para mim amar meu próximo, primeiro eu tenho que me amar. E o que mais está faltando nesse mundo é amor. Principalmente o amor próprio. Aí vocês querem começar de fora, acham que a mudança é fora, que tudo está aqui, no externo, está na matéria. E não é, meus filhos. Né? Tudo começa aqui dentro. Começa ali no coração. O que você está trazendo no seu coração? Porque o que o outro faz não te diz respeito. O que te diz respeito é o que você faz com relação ao que o outro fez. Você vai aceitar o mal que ele está te fazendo, pagando com a mesma moeda? Tem que se libertar desse olho por olho e dente por dente. Isso passou. E a humanidade ainda está em sofrimento, né? Porque ainda está nisso. Qualquer hora dessa vai ficar aí uns tudo caolho e banguelo. Se for ver emocionalmente, né, sentimentalmente, já estão. Então agora, meus filhos, é hora de fazer diferente. Não importa se o outro não perdoou, não importa se foi o outro que te magoou. Importa que você perdoa, importa que você ama, importa que você não vai agir da mesma maneira. É isso que importa. Porque todos nós, todos que estão encarnados aqui, já têm consciência para fazer diferente.
Cristo já veio aí, ó, mais de 2000 anos. Então precisa agir diferente. Vão deixar de brigar consigo mesmo, de se sentir sozinho e solitário, abandonado, porque Deus, né, Ele não abandona ninguém, Ele está sempre conosco. Por isso que Ele nos criou a sua imagem, por isso que somos todos diferentes. Que se fosse para ser igual, Ele tinha feito igual. Mas nós somos a peça do mesmo quebra-cabeça, de um quebra-cabeça de amor, de misericórdia. E enquanto a gente esquecer desse amor e dessa misericórdia, nós vamos estar entrando em conflito consigo mesmo e nesse sofrimento. Então vamos deixar isso de lado e agir diferente, ser útil, ser grato, né? Pelo menos se não consegue amar ainda, nem perdoar, pelo menos ser grato pelo que já tem, as bênçãos que tem. Agradecer aonde Deus plantou você ali, e mesmo que seja aos trancos e barrancos, florescer. Com todas essas chuvas aí, ó, a natureza está aí, refazendo tudo. A árvore vai continuar crescendo, os passarinhos continuam cantando. Eles não estão aí chorando, lamentando o que perderam, o que passou. Estão seguindo em frente. Estão continuando. Cada um na sua função. Os que tem que cantar, canta. As abelhas que tem que aí semear o pólen, as coisas aí, está fazendo o serviço delas. A natureza está continuando. Está dando continuidade. O girassol continua buscando sol, e quando não tem sol, um vira uns para os outros. O lírio continua florescendo lá no pântano. Não tem nenhum lamuriando nada, nem reclamando, nem choramingando. Então, meus filhos, deixa disso. Porque existe muito mais coisa para agradecer do que para reclamar, do que para chorar, do que para ficar pedindo. E quantos mais precisam mais do que vocês? Quantos estão sofrendo muito mais do que vocês? Quantos estão em situação muito mais difícil, que podem ser ajudados? Porque não é Deus que abandonou eles, é porque nós só podemos sentir Deus uns através dos outros. Por isso que o girassol vira um para o outro quando não tem sol, quando está nublado. Porque aí um vê a luz do outro. E é assim aqui nessa terra, é isso que nós temos que fazer. Ser uns pelos outros, amparar aqueles que estão mais necessitados. Então, meus filhos, que vocês possam fazer a caridade, possam fazer o amor, florir entre todos vós, vocês. Não espera, né, a necessidade vir até você para você ser amparado. Né? Como está falando, né? Melhor servir do que ser servido. Procura um para você ajudar. Que o mais beneficiado não vai ser o que você está ajudando, não. É você que está se ajudando. Né? Os filhos que estão aqui na casa trabalhando aqui, eles não estão ajudando vocês, não. Não estão me ajudando. Estão se ajudando. Diminuindo o carnezinho deles aí de débito. De outras aí, a encarnação. Então aproveita. Não precisa ser médio para diminuir o carnezinho, não. Precisa ser útil. Precisa ser amoroso. Fazer tudo que está fazendo com alegria, com amor, com gratidão. Né? Porque vocês são muito amados. E aqueles que são amados, né, se espera mais. Porque podem espalhar desse amor. Pensem nisso, meus filhos. Quantas bênçãos vocês têm. E diante de tantas situações difíceis que tantos têm passado nesse planeta, não só, não vou falar no planeta, na cidade mesmo aqui de vocês, quantos estão precisando de auxílio? E vocês podem ajudar de alguma forma, de alguma maneira.
principalmente dando de si. Pensem nisso. No bem que vocês vão estar fazendo para vocês mesmos. Viu? Que a Virgem Maria ampare e abençoe vocês. Você tira aqui, meu filho.